Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos sobre o livro Calma e o capítulo é Ligações Familiares. Nós vamos ler o capítulo, a página de hoje, o capítulo de hoje, para em seguida fazermos os nossos comentários. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão quando desejosos de melhoria são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar os que te recusam amor. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância é difícil aqui segurar o... Só um minutinho, pessoal. Quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandone a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante de familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então essa é a página. Vamos então comentar. Bem, a família é um desafio, né? Geralmente a família deveria ser um local onde você encontra um porto seguro, um local onde você possa descansar das lutas diárias do dia a dia. Mas nem sempre é assim, porque existem famílias que são desafiadoras. Então, nós temos que, em algumas ocasiões, em determinadas famílias, e eu sou a pessoa menos indicada
para falar isso, que graças a Deus a minha família é bem tranquila, meus pais são excelentes, tô há 31 anos casado com a minha esposa, os meus familiares, primos, tios, todos são maravilhosos. Então esse tema aqui para mim eu não tenho muita habilidade até para falar sobre ele, mas a gente sabe que tem pessoas que têm famílias muito desafiadoras, e nesse caso é necessário que a pessoa tenha um esforço para compreender o porquê que está naquela família, né? Qual a necessidade de estar naquele núcleo familiar. E aí sempre é bom lembrar aquela passagem de Kardec, né, que está no Livro dos Espíritos, que o acaso não existe. Ninguém está numa família desequilibrada, numa família desafiadora por acaso. Então algum vínculo você tem para ter aquele grupo. Aí por isso que o Emmanuel está falando aqui. No plano físico não nos achamos vinculados com alguém sem justa razão de ser. Então a primeira coisa que nós temos que pensar a respeito de ter uma família desajustada, estarmos inseridos nessa família, é porque algo nos liga àquele grupo. Ou nós nos comprometemos a ajudar aquele grupo, ou já fomos responsáveis pelo desvio de alguns membros do grupo, ou tivemos problemas anteriores e precisamos estar juntos para nos reconciliarmos. Então tem essas possibilidades, né? A reconciliação entre inimigos do passado geralmente é realizada através do reencontro, através dos laços consanguíneos. E aí às vezes você tem ali sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, pessoas que já tiveram problemas graves com você em vidas anteriores, e aí você os reencontra para se reconciliar. E aí, claro, que como existe ainda no inconsciente aqueles momentos de aflição, de litígio, então existe aquela antipatia natural, às vezes, entre esses familiares. Você às vezes tem um pai que gratuitamente não gosta de você, você não consegue explicar o motivo. Aí ele gosta dos seus irmãos, gosta dos outros membros da família, mas você ele não gosta. Você sempre está sendo perseguido, está sendo desprezado. Então temos também aqueles casos das mães que rejeitam os filhos, né? Aquela coisa da mãe que tem um filho, ela tem o parto, aí depois não quer amamentar a criança. Tem mãe até que fica tão desequilibrada que às vezes até quer matar o próprio filho. E isso também é um reflexo dessas situações reencarnacionistas ou reencarnatórias. Então isso é importante nós entendermos para sabermos administrar os conflitos. Aí o Emmanuel continua aqui, né? Aqueles que alimentam ódio ao se reencarnarem juntos, a fim de apagar as labaredas da discórdia através de provações atravessáveis em comum. Então, quando tem essas antipatias gratuitas, quando existem essas aversões que não se explica nessa existência, que às vezes a criança não fez nada e os pais não gostam daquela criança, não gostam daquele filho, ou existe aquele teu irmão mais velho que tem inveja de você e não te aceita, te bate. É o quê? É isso que o companheiro está falando aqui, ó. Aqueles que alimentaram ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos a reencarnarem juntos. Então houve no passado do grupo familiar, ou entre alguns membros da família, um passado de ódio e aversão, que foi alimentado, foi estimulado, mas hoje estão reencarnados novamente para se reabilitarem e para um perdoar o outro. E aí, quem tem o conhecimento da doutrina espírita, que às vezes você é o único na família que tem esse conhecimento, é aquele que tem que perdoar.
Então, aquela pessoa que tem um conhecimento da doutrina, que sabe que a reencarnação é uma lei divina que nos leva ao reencontro com pessoas que às vezes nós temos grandes dificuldades de relacionamento, o espírita tem que ser o primeiro a procurar perdoar, a procurar não ser aquele elemento que vai colocar lenha na fogueira. Você vai ser aquele elemento que vai tentar uma conciliação familiar, vai tentar, através do diálogo, através do culto do evangelho no lar, através da frequência à casa espírita, através de colocar o nome daquelas pessoas que te agridem na desobsessão. Então você vai ser aquele elemento que vai atuar como alguém que veio para harmonizar aquele grupo. E aí a doutrina nos oferece esses recursos. O estudo doutrinário, que é o que estamos fazendo agora, são essas páginas maravilhosas que nos falam sobre essa questão da reencarnação. A frequência casa espírita, que nos dará aquela força para seguirmos adiante, e também nos dará sintonia com os nossos benfeitores espirituais, que conseguirão fazer com que nós procuremos uma atitude mais equilibrada, evitando briga, evitando discussões inúteis, troca de acusações, mágoas, ressentimentos. E também ali na casa espírita, com a presença da família espiritual, aquele grupo, né, que frequenta a tua casa espírita, que gosta de você, que você pode tê-lo como apoio, como ombro amigo, para te dar uma força, te dar coragem, resignação. E o culto do evangelho no lar também, que é importante, porque o culto do evangelho no lar faz com que os benfeitores sejam atraídos para aquela residência e encaminhem os espíritos menos esclarecidos para a casa espírita, para as reuniões de desobsessão, né? Então a gente sabe que a reunião de desobsessão, você coloca o nome do familiar em desequilíbrio lá na caixinha intercessória, e o trabalho será realizado. Então, a doutrina espírita nos oferece várias maneiras de nós convivermos com esse problema, né? Além de nos esclarecer de que aquilo ali não é casual, aquele reencontro não é casual. Aí continua aqui, né, o Emmanuel? Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores, abençoa com os teus melhores pensamentos e não lhes barre os passos no caminho das experiências. Quer dizer, às vezes você está vendo a pessoa ir por um caminho errado. Então, digamos, de repente lá na sua família tem uma pessoa que é usuário de droga, né? É um dependente químico, é um adicto. Aí você está ali falando, conversando, tentando tirá-lo daquela situação. Mas acontece que cada um de nós tem um livre-arbítrio. E às vezes a pessoa, por mais que você converse, por mais que você tenta esclarecer, aquela pessoa não ouve, não quer ouvir. Ela acha que está certa e quer continuar naquele caminho e pronto. Então, nesse caso, você fez a tua parte, você tentou esclarecer, ele não quis, e aí cabe a você seguir o teu caminho. Orar muito pelo irmão, estar sempre pronto a atendê-lo quando houver oportunidade, estar sempre pronto a orientá-lo quando ele der oportunidade, mas deixa ele seguir o caminho dele. Às vezes não adianta você ali querer forçar uma situação que o companheiro ainda não está apto a seguir, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que rejeitam o espiritismo, e aí a família, né, ou alguém da família está sempre recomendando: olha, vá na casa espírita, procura a doutrina, procura tomar um passe. Ah, não, eu não acredito em nada disso, isso tudo é besteira, né? Esse negócio de espírito é besteira, não quero saber. Aí a pessoa está sempre com problema, está sempre com alguma coisa, e você está falando. Mas se o indivíduo não quer, não tem jeito. O Emmanuel está fazendo essa referência porque às vezes você fica se culpando,
né? Principalmente quando em relação aos filhos, né? Se você fez tudo que foi possível pelos seus filhos, eles não querem se modificar, você fez a sua parte. Agora, você não pode ficar se culpando também, ficar se martirizando. Eu fui culpado, meu filho está assim porque por minha causa. Não, você fez o que foi possível, mas ele tem o livre-arbítrio. E se ele quiser efetivamente continuar no erro, ele vai ter que assumir as responsabilidades. É igual, por exemplo, a pessoa que é presa. Aí você já deu todo o suporte, procurou seguir, né, por um caminho, encaminhar um indivíduo para um caminho que ele não precise ir para o crime organizado ou fazer alguma coisa desonesta, mas ele insiste, não, eu quero ganhar dinheiro fácil, eu quero ficar rico, eu quero enriquecer rapidamente, eu não vou ter essa vidinha aí medíocre que vocês têm, de ficar ganhando pouco, pegando ônibus cheio, eu quero andar de carro. Aí a pessoa tem esse pensamento lamentável, mas você tem que deixar ele seguir por ali, né? E aí o Emmanuel continua aqui, né? Outra passagem importante também. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez em existências já transcorridas tenha sido a causa dos desequilíbrios que patenteiam. Quer dizer, então também outro item importante é nós não condenarmos os nossos pais ou os nossos filhos desorientados. Logicamente que não é você ser conivente com os erros deles, você fazer tudo que eles querem, mas você tem que ter aquele entendimento de que eles são doentes da alma, são pessoas que têm dificuldade de compreender certas situações. A gente vê às vezes que a pessoa não precisa nem de inimigo, né? Que o pai mesmo é o próprio inimigo do filho, a mãe às vezes é o próprio inimigo. Então você é amparado na doutrina espírita, né? Parado nos ensinamentos espíritas. Aí que eu estou falando, é importante a pessoa se vincular ao espiritismo para compreender essa situação, senão é muito difícil. Então você entende que ele é um doente da alma, né? É uma pessoa doente. Às vezes é necessário até que você se afaste daquele grupo temporariamente, que você vá morar sozinho, que você saia daquele núcleo, porque você está sendo agredido, mas às vezes é uma situação muito difícil, você precisa se afastar e não ter aquele sentimento de desprezar o outro, né? De falar, meu pai não presta, meu pai é um monstro, meu pai é uma pessoa desqualificada. Quer dizer, é exercitar a caridade com seus familiares, né? Então tem que realmente a pessoa ter assim um cuidado, né? De não estar desqualificando o familiar desorientado, né? Temos que ter aí toda uma tranquilidade para acolher, né, essas pessoas. Continuando aqui, em muitas ocasiões terás renascido com parentes rudes unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com tuas demonstrações de tolerância, paciência, devotamento e humildade. Além dessa questão do vínculo que você tem com aquele grupo, em função de erros passados, de você já ter cometido erros com aquele grupo, com aquelas pessoas, de você já ter prejudicado aquelas pessoas, tem também aqueles casos de uma pessoa que você ama muito e você pede a Deus, a espiritualidade maior, para que você reencarne com aqueles companheiros para tentar, através de seus exemplos, demovê-los daquelas atitudes de desequilíbrio. Então isso acontece também. Tem esses casos. Às vezes você pediu para vir com aquele grupo. Claro que quando a gente está reencarnado, muita coisa que a gente se compromete no mundo espiritual a gente não lembra, né? Mas às vezes foi também essa situação. Você gosta muito daquele grupo, sabe que
é necessário ajudá-los em função dos desequilíbrios que eles ainda mantêm, né, na inteligência emocional. São pessoas que não procuram um equilíbrio consciencial, e você vai estar ali com aquele grupo para tentar orientá-los, amá-los, envolvê-los, dando a eles os recursos necessários para que eles se reabilitem. Então é uma outra situação também que você tem que levar em conta, que aquele grupo ali, às vezes você se prontificou perante o Pai Celestial, perante os bons espíritos, acompanhá-los para tentar ajudá-los. Às vezes a gente não consegue, mas pelo menos vale a tentativa. Aí ele continua aqui, olha só, isso aqui é muito importante. Se depois de sacrifícios numerosos em favor de parentes determinados, eles não demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixe que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Então, quando você já fez de tudo que você podia para orientar aquele grupo, para acolhê-lo, para amá-lo, para envolvê-lo, e o grupo se recusa a manter uma atitude de equilíbrio com você, você tem que deixar ele seguir o caminho dele. Não tem que ficar ali tentando, alimentando, né, uma insatisfação ou procurando fazer um milagre, né, de renovação, porque eles têm que fazer o que você deseja. Não, deixa que eles vão seguir o caminho deles, deixa que cada um vai encontrar a sua trajetória, e no momento certo eles vão voltar minha mãe tá passando aqui atrás, tá, gente? Aqui eu tô gravando aqui no quarto da minha mãe. No momento certo eles vão voltar a ter uma atitude melhor, né? Você já fez o que pôde, já se equilibrou, já procurou se envolver aquele grupo, procurou orientá-los, mas eles não querem. Se eles não querem, você não pode obrigá-los. Então, deixa que um dia eles vão seguir por um caminho melhor, e aí você já fez a sua parte, já tentou orientá-los, não conseguiu, mas aí cabe a você continuar caminhando, e o dia que eles quiserem, eles vão se reabilitarem. E o Emmanuel continua: uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma. Então, também aqueles casos de mortes prematuras, que o Emmanuel está falando aqui. Às vezes aquela criança que é o xodó, né, da família, é uma criança bondosa, equilibrada, muito amada por todos, mas veio para cumprir um período curto reencarnatório. Então, aí você tem que compreender também essa passagem dessa forma como a doutrina espírita nos orienta, sem ficar revoltado, sem desanimar, sem ficar em depressão, cair numa depressão irremediável. Nós temos que ter o conhecimento da doutrina para compreender que aquela criança veio nos ensinar alguma coisa, mas também o tempo dela é curto. E aí Deus a chamou de volta para o mundo espiritual, e nós temos que procurar aceitar essa situação. Se não tem a devidas forças para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, nunca abandone a criança, as crianças que houverem nascido de semelhante união. São os casos do divórcio, né? A doutrina espírita, vocês sabem que ela não é contra o divórcio. A doutrina espírita, ela é ferro-raciocinada. Então não tem aquela posicionamento da Igreja Católica até que a morte vos separe.
Às vezes, por um motivo de necessidade, o casal resolve se divorciar. Você tem todo o direito que, se você não está dando certo, a situação está muito tensa, está muito angustiante, é lógico que cabe aí o divórcio. Mas você não deixa de ser pai ou não deixa de ser mãe porque se você se divorciou. Então você precisa dar suporte aos teus filhos, aquelas crianças que ficam, né, que vieram através daquela união, continuam sendo seres importantes e que cabe a você orientá-los. Você não deve abandoná-los porque você já constituiu uma outra família, já teve outros filhos. É necessário que você continue com eles. E o último item aqui: educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade enquanto na infância tenra. Mas diante de familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Então, como a Emmanuel está falando, você fez o que foi possível, se esforçou, fez a sua parte, e o familiar insiste no erro, é lamentável, mas você tem que respeitar o livre-arbítrio dele. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é muito importante para todos nós por causa dessa visão diferenciada que ela nos fornece, baseada na fé raciocinada, né? De que nós temos que compreender de outra maneira, temos que exercitar tolerância, exercitar humildade, porque somente assim que nós vamos crescer na direção de Jesus. Então, era esse o estudo do dia de hoje. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fiquem em paz.